Tô de volta às mídias sociais da TNT Esportes para falar sobre a classificação da Argentina para a semifinal da Copa do Mundo. Foi sofrido de novo, mas a Argentina, a atual campeã, está entre as quatro deste Mundial. Antes da gente falar sobre o jogo, você faz toda aquela interatividade que você está acostumado a fazer aqui no YouTube da TNT Esportes, curtir, compartilhar, se inscrever, deixar o like, deixar o gostei, porque a gente vai falar de Argentina 3, Suíça 1. Quem de repente não viu o jogo e vai olhar só o placar ou vai olhar só as estatísticas, deve imaginar que foi um jogo tranquilo para a Argentina, mas não teve nada disso. Mais uma partida que a gente se pergunta quantas vidas a Argentina vai usar nessa Copa do Mundo, né? Quantos continues ela vai apertar? Porque já usou um contra Cabo Verde, no jogo da 16ª de final, precisou da prorrogação para eliminar a estreante seleção de Cabo Verde. No confronto de oitavas contra o Egito, chegou a estar perdendo por 2-0, teve lance polêmico de arbitragem, a Argentina desencavou uma virada em 15 minutos, um 2-0 para um 3-2 com o gol do Enzo Fernandes de cabeça nos acréscimos dos acréscimos. E hoje, contra a Suíça, a Argentina passou boa parte do jogo tendo problemas. Passou boa parte do jogo estando em maus lençóis, mas conseguiu, na reta final da prorrogação, fazer 2 gols e conseguir fazer um 1-1 do tempo normal, virar um 3-1 na prorrogação. E a Argentina agora enfrenta na próxima quarta-feira a Inglaterra por um lugar na Copa do Mundo. A Argentina ainda saiu na frente. Na primeira chegada, basicamente, da Argentina ao ataque no jogo, um escanteio cobrado pelo Messi da esquerda, ele meteu a bola na cabeça do McAllister, que saiu de trás da marcação, antecipou e desviou de cabeça para fazer 1-0. E aí a tendência era, diante de uma Suíça que normalmente teria dificuldade para ser protagonista do jogo, ainda mais com o desfalque do Manzambi, né, do Manzambi, que vinha sendo o destaque da Suíça, mais uma vez fora com problema no joelho. A sensação era, a Argentina pulou na frente, vai cozinhar o jogo e vai ser muito difícil ser ameaçada. E foi exatamente o contrário. Por quê? Porque a Argentina, que repetiu o time do jogo contra o Egito, com um meio-campo de busca de controle e não um meio-campo para tentar acelerar, tentar atacar pelos lados, a Argentina não conseguiu controlar o jogo em nenhum momento. O meio-campo de Paredes e McAllister por dentro, Depou à direita e Enzo Fernandes à esquerda, com Messi com liberdade à frente, junto com o Julián Álvares, esse meio-campo não conseguiu controlar o jogo. A Suíça foi quem ditou o ritmo, ditou as cartas. Uma Suíça que conseguiu, em muitos momentos, levar perigo com o Ndoye pela esquerda, mais o Ndoye pela esquerda, alguma coisa do Sou pela direita, mas com muita dificuldade de botar essa bola, de ativar o Embolo, que é o seu principal atacante, por dentro. Mas mesmo assim, se você pega as estatísticas do primeiro tempo, é uma Suíça que teve mais a bola, 57% contra 43% da Argentina, mas no final a Suíça criou muito pouco de perigo. Os dois tiveram 3 finalizações, tanto a Argentina quanto a Suíça, uma no alvo apenas. Então foi um jogo de controle da Suíça, mas com pouca efetividade. No segundo tempo o cenário do jogo mudou um pouco. No segundo tempo, se você pega os números do segundo tempo, em especial no momento até o empate da Suíça, era uma Suíça claramente ditando o ritmo da partida, e a Argentina sem conseguir controlar, a posse, sem conseguir controlar o ritmo do jogo, ela acaba virando um time com uma dificuldade muito grande de se defender. E foi isso que aconteceu no segundo tempo. Uma Suíça com as linhas mais adiantadas, com o Xhaka não recebendo praticamente nenhuma pressão no meio, só dando tapa, distribuindo a bola e botando todo mundo da frente para jogar, botando o Rieder com muita liberdade trabalhando nas costas do Paredes, o Ndoye dando muito volume da esquerda para dentro, o Ricardo Rodrigues, lateral esquerdo, já veterano, vendo que a Argentina não levava nenhum perigo pelo lado, passou a ocupar o campo de ataque, e assim a Suíça foi tendo volume, foi empurrando a Argentina para trás e empatou o jogo aos 22 minutos do segundo tempo. Numa tabela
do Endoê com o Ricardo Rodrigues. O Endoê entrou pelo lado esquerdo, chutou rasteiro, bola passou entre as pernas do Dibu Martínez, e aí o cenário era: a Argentina está numa péssima situação. Que era uma Suíça ocupando totalmente a intermediária da Argentina, empurrando a Argentina para trás e motivada pelo gol. Só que, 5 minutos depois do gol, o Embolo fez uma besteira do tamanho da Argentina, do território da Argentina. O Embolo tinha tomado um cartão amarelo aos 44 do primeiro tempo. Ele tomou um cartão depois de fazer uma falta até dura em cima do Paredes no meio campo. Isso foi no primeiro tempo. Depois do gol da Argentina, o gol de empate da Suíça, o gol de empate da Suíça é aos 22 do segundo tempo. Aos 27 do segundo tempo, tem uma disputa de bola pelo lado esquerdo e o Embolo está de costas e ele vê o Paredes se aproximando, só que o Paredes ele não chega para o combate, ele não chega para o choque, ele dá uma segurada. E aí, quando o Embolo vê que o Paredes está vindo para cima dele, ele se atira e estica a perna para a perna dele bater na perna do Paredes. O árbitro cai na simulação do Embolo e dá cartão amarelo para o Paredes. E o Paredes fala: eu não toquei, eu não fiz nada. Depois, quando nós vemos o replay, nós ficamos com a nítida sensação de que foi uma simulação do Embolo e que o cartão amarelo para o Paredes era injusto. E nessa Copa do Mundo, para esta Copa do Mundo, foi feita uma alteração do uso do VAR. Várias alterações do uso por VAR, entre elas uma de ampliar o conceito de identificação errada, tá? Normalmente, o conceito de identificação errada do VAR era só para você falar: tem dois jogadores do mesmo time, o jogador A e o jogador B. Aí o jogador A faz a falta, mas o árbitro se confunde e dá o amarelo pro jogador B. Aí o VAR dizia: ó, na verdade você marcou o amarelo errado. Não é pro jogador B, é pro jogador A. Esse era o conceito da identificação errada. Para essa Copa, a FIFA ampliou esse conceito. Ela colocou também que se você desse o cartão amarelo para um jogador, imaginando que ele tivesse feito alguma ação muito passível de cartão amarelo, mas na verdade houve uma confusão, e que aí nesse caso estava, por exemplo, você está olhando lá uma disputa de bola e você vê uma perna batendo na outra com força. Aí você acha que foi de um jogador e dá o cartão para um, na verdade foi o do outro time que fez a falta. Então você estava permitido a ir lá, corrigir o amarelo, tirar do jogador que você errou, dar para quem de fato cometeu a falta, inclusive inverter a falta. Essa permissão é uma novidade do uso do VAR nesta Copa do Mundo. E essa novidade selou praticamente o destino do jogo. Por quê? Porque o VAR chamou, mostrou para o árbitro uma encenação ridícula do Embolo e o árbitro não tinha o que fazer. O árbitro voltou ao campo, explicou que era uma simulação grotesca do Embolo, tirou o cartão amarelo do Paredes e deu um amarelo por simulação para o Embolo. Como o Embolo já tinha 2 amarelos, um vermelho, o Embolo foi expulso e aí a maré do jogo mudou totalmente. Mudou completamente. Porque era a Suíça empurrando a Argentina para trás. A partir daí, a partir de 27 do segundo tempo, foi a Argentina empurrando a Suíça para trás. E aí você ainda teve várias situações da Suíça fechando muito bem o seu bloco. Suíça passou a jogar com 5 na última linha, 3 na frente e só um jogador, 3 no meio e um jogador na frente, protegendo muito bem a frente da área. A Argentina não conseguiu fazer o 2-1 no tempo normal, fomos para a prorrogação. O Messi, que até então estava bem apagado, começou a aparecer, todo mundo da Argentina procurando ele. O Messi tentou bater de fora, numa batida até que ele bate de pé direito e a bola sai triscando, vários cruzamentos para dentro da área e no fim fomos para a prorrogação. Na prorrogação, ou até antes da prorrogação, já na reta final do jogo, faltando 5 minutos para acabar, o Scaloni botou a Argentina para frente. O Scaloni botou Nico Gonzalez no lugar do Tagliafico para ficar com um ala pela esquerda em vez de um lateral. Aí depois, faltando 5 para terminar, ele tira Depou e Molina, bota Lautaro Martinez no lugar do Depou e troca um lateral pelo outro, Montiel no lugar do Molina. E na prorrogação, ele é ainda mais ofensivo, ele tira na prorrogação, ele tira o Enzo Fernandes, bota o Almada para ter uma capacidade maior de circular a bola, um pouco mais de criatividade. E aos 110 minutos, ele tira o Paredes e bota o Flaco Lopes.
E aí ele passa a ter só o McAllister de meio campista e passa a jogar com 5 atacantes. Ele passa a jogar com Messi, com Almada, com Flaco Lopes, com Lautaro Martinez e com Julián Álvares. E assim, a Argentina foi para cima, foi para cima, foi para cima, a Suíça tentando e conseguindo se livrar. O Kobel, o goleiro da Suíça, fez pelo menos 2 grandes defesas, mas aos 112 minutos a Suíça acabou caindo numa jogada que começa com o Messi trazendo da direita para dentro, batendo forte da entrada da área, o Kobel defendendo para o lado. Depois do Kobel defender para o lado, a bola cai para o Flaco Lopes na esquerda da área, né? E aí ele vai, conduz a bola até achar o Julián Álvares na entrada da área. O Julián Álvares faz um golaço, uma batida no ângulo para fazer o 2-1. Isso aos 112, a Suíça foi para cima, né? Colocou até o Vargas, que estava meio no sacrifício lá, foi para cima. Tentou ainda jogar uma ou outra bola na área e depois num contra-ataque. Antes do contra-ataque, o Messi quase fez o 3-1 numa batida que ele bate no contrapé do Kobel e a bola iria para o gol, ela desvia no pé do zagueiro suíço e vai para escanteio. E depois no contra-ataque seguinte, numa jogada puxada pelo próprio Lautaro, que ele aciona o Almada tenta achar uma janela para tocar para o Messi na direita, não consegue, ele mesmo finaliza, o Kobel defende e no rebote o Lautaro faz o 3-1. Argentina 3, Suíça 1, mais um jogo em que a gente vê a Argentina arrancar uma vitória numa partida em que ela não jogou bem. Definitivamente, a Argentina não jogou bem. Foi assim contra Cabo Verde, foi assim contra o Egito, foi assim hoje contra a Suíça, mas ela vai seguindo, ela vai avançando. Um grupo que sabe os caminhos da vitória, um grupo que ganhou a Copa América nesse ciclo sem jogar bem, e no mata-mata sem conseguir jogar, continua avançando, continua incomodando e continua vivo. Vai enfrentar uma Inglaterra, com os dois também muito desgastados, né? A Inglaterra precisou jogar prorrogação contra a República Democrática do Congo. Quer dizer, não jogou, né? Ganhou no fim. Acabou conseguindo virar no fim contra a República Democrática do Congo, mas batalhou até o final contra o México e hoje precisou da prorrogação contra a Noruega. Enquanto a Argentina precisou jogar 2 prorrogações nesse mata-mata e o outro jogo contra o Egito não foi para prorrogação, mas a Argentina também teve que lutar até o fim. Então, a tendência é a gente ver um jogo na quarta-feira entre Argentina e Inglaterra, em que os dois estejam muito desgastados. Mas, se a gente considerar o que jogaram, principalmente no mata-mata, acho que está muito claro que a Argentina vai precisar melhorar. Se jogar o que jogou contra a Suíça hoje, acho que a Inglaterra tem favoritismo. Quero te ouvir. O que você acha? O que você pensa? Deixa os comentários aqui. No mais, todo aquele engajamento que você está acostumado aqui no YouTube da TNT Esporte, de curtir, compartilhar, se inscrever, deixar like, aquilo tudo que você faz, que é muito importante. E a qualquer momento a gente volta aqui com mais um vídeo de tudo que rolou de importante na Copa do Mundo. Um abraço. Tchau.